A gente não tem partido, né? Mas, claro, que nós não nos furtamos a dar conselhos. Conselho? Sabe o que eu chamo de conselho? Acho que não é conselho, né, Fábio? Acho que não é conselho, não. Eu acho que é... A gente diz, isso não vai funcionar. Sim. Não vai funcionar. Não funciona, né? Simples. Mesmo outro, um alerta. É um alerta, tal. Você olha, como eu fiz, né? Dizendo, como o Paulo Guedes vai para a coordenação política da reforma, como chegou a ser anunciado com pompa, não, agora o Paulo Guedes está pessoalmente na articulação. Tem até um título no meu blog que vocês acham que eu comecei assim com o título. Xiii! Já faz dias. A razão é simples. Ele conhece a economia, ele conhece a questão previdenciária, ele estudou, mas ele não tem perfil para articulação política. Articulação política é outra coisa. Aquela máxima que já é quase um clichê, o querido Badaró, né? De que política é a arte de engolir sapos, tem uma verdade aí inquestionável. Você precisa, né? Política, assim, política o sujeito diz uma barbaridade, você faz cara de paisagem e segue adiante em busca do objetivo, do desiderato, que é uma palavrinha linda, né? Daquilo que você quer, do seu desejo. Seu desejo envolvendo a coisa pública. E a gente aqui aponta essas coisas, né? Só para encher o saco do governo? Imagina, eu tenho muito, mas muito mais o que fazer. Tem 500 coisas mais gostosas, 500 eu digo para usar um número hiperbólico, né? Porque não são 500, são muito mais do que isso, coisas mais gostosas, mais prazerosas, mais interessantes, mais desafiadoras, mais excitantes, mais agradáveis, mais estimulantes do que ficar enchendo o saco do governo. Imagina se eu assim, tô assim, leio agora um poema do Fernando Pessoa ou vou encher o saco do Bolsonaro? Vou ler um poema do Fernando Pessoa. Acontece que a minha profissão, muitas vezes requer, a nossa profissão, requer, para lembrar Raul, toca Raul! Requer que a gente seja assim, sabe? Mosca na sopa. Eu sou a mosca que Pousou em sua sopa. Raul era muito bom. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Ó o berimbau ali. Vai, Sandro Badala, sai na capoeira. Sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que perturba O seu sono. Eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar. Eu sou a mosca que perturba o seu sono. Eu sou a mosca. E não adianta me dedetizar, pois nem o DDT pode assim me exterminar, porque você mata uma e vem outra em meu lugar. Eu sou a mosca que pousou em sua... Porque o papel da gente é, às vezes, chatear mesmo. Aí quando faz a coisa certa, aí a gente elogia. Pronto. Parece que começou a negociar com os partidos agora, começou a conversar. Isso, é o caminho certo. É o caminho certo. Quer elogio por isso? É o caminho certo. Mas jornalista é assim, vem o mas. Mas começou tarde. Né?
Que o trabalho deles é governar, o trabalho deles, nosso é analisar, é apontar problema, etc. É assim que funciona. Hã? Governo que não tem imprensa que faz isso, marcha para o abismo. Só que quando o governo marcha para o abismo, ele leva a população junto. Infelizmente. Hã? Um governo suicida seria só uma questão de escolha pessoal se fosse uma pessoa e não arrastasse outros tantos. E não arrastasse outros tantos. Mas arrasta. Hã? Um governo que seja suicida é como aquele piloto da Malásia suicida. Ele mata todo mundo. Então não pode. Então tem que apontar os erros. Né? E, evidentemente, nós vamos começar o programa de hoje, porque tem um rescaldo desse negócio, virou meme, varreu a internet, varreu não sei o quê, né? O episódio de ontem, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Preste atenção numa coisa aqui, que eu falei já na rádio, já falei no meu blog, falo de novo, só que do Tchutchuca eu não tinha falado ainda. Quando veio o negócio do Tchutchuca, que o Zeca Dirceu disse que o ministro Paulo Guedes é tigrão com os pobres e é Tchutchuca com os ricos, de saída eu quero dizer o seguinte, eu não acho que esses sejam termos, ou esse seja um termo, ou os termos dois, com que um deputado deva se referir a um ministro. Tampouco deve o ministro, na reação, dizer Tchutchuca é sua mãe, porque aí botou a mãe no meio já. Botou a mãe no meio, você perde o debate. Não importa o que tenham dito. Não importa o que tenham dito, não põe a mãe no meio. A mãe não tem nada com isso. Ou tem? Não. A sua avó? Não, não tem nem avó também. Né? Então, primeiro, sem mãe. Não tem. Não, não pode ter mãe. Não pode ter mãe no meio, nunca. O que não quer dizer que não tenha sido uma agressão absolutamente estúpida feita pelo deputado Zeca Dirceu. Mas atenção, não vamos confundir as coisas. Àquela altura, a vaca já tinha ido para o brejo. Àquela altura, os mercados já tinham embicado. Engraçado que os mercados ficaram operando em alta. Bolsa, né? Ficou operando em alta durante toda a arguição feita pela oposição. Oposição ali, malhando a reforma, e malhe, desce porrada, e não é, e tá tudo errado, e é um negócio dos ricos para roubar dos pobres. E tal. Porque seria normal acontecer. Que exatamente. Todo mundo esperava meu por Deus, isso. olha, o Badaró, quando eu vejo a oposição fazendo oposição, eu falo, então o mundo está no seu lugar. Eu não gosto de ver oposição fazendo governagem, para usar um neologismo. E não gosto de ver governagem fazendo oposição, que é o que esse governo mais faz. Autooposição. A crítica da oposição não procede, é ruim. Olha, se falou muita bobagem ali, sim. Mas também havia coisas certas ali, questionamentos fundamentados. Agora, a oposição está fazendo oposição. Quem tem de fazer situação é o governo. De saída, cabe a pergunta, como é que a oposição tomou conta da sessão da CCJ? Eu respondo a este enigma. Porque não existe base de apoio. Os líderes do governo foram muito criticados. Sim, eles não atuaram. Quantos partidos tem na base de apoio de verdade? O PSL. Mas esse PSL apoia a reforma em bloco? Não. Portanto, se os partidos não estão comprometidos com o governo, se não estão comprometidos com a base, se dizem que isso se chama nova política, e se o bloco minoritário, que é muito minoritário, da oposição, que é a oposição clara ao governo, ela deve juntar 133 deputados, é uma coisiquinha de nada.
num grupo de 513. É que os outros não são nada. Exceção feita ao PSL, que seria governo. Mas aí o líder do PSL já disse que eles não são governo. Exatamente. O próprio delegado Valdir já disse que não gosta da reforma e já chamou de abacaxi. Que mal há em um líder do PSL chamar a reforma de abacaxi quando o presidente da República chama a presidência da República de abacaxi? O PSL é um partido heterogêneo que foi formado às vésperas da eleição, né? Talvez essa seja uma explicação. Sim, exato. Não, foi um juntamento ali. É o PRN do Collor. Lembra o PRN do Collor? Sim. Formou-se ali na hora e se diluiu depois. Talvez ele permaneça, não sei, vamos ver a realidade política. Agora, o fato é, você tem um governo sem base. Então, em nenhum momento, eu estou aqui, ou no meu blog, ou em qualquer lugar, a justificar a fala do deputado Zeca Dirceu. Agora, que é um clássico dos parlamentos, vejam agora o Brexit, que é uma delícia, porque o parlamento britânico é uma coisa pequenininha, é diferente do nosso, com aquela monumentalidade, porque como a gente é muito rico, a gente faz essas coisas grandes. A turma do Reino Unido, sem grana, tem aquele parlamento apertadinho, né? Que fica aquele rala-joelho ali o tempo inteiro, né? E que a pessoa fica falando na cara a cara. Você veja o parlamento britânico, o parlamento do Reino Unido funcionando, e você vê que uma das tarefas da oposição é desestabilizar quem é do governo. Não é desestabilizar o governo, desestabilizar aquele que fala em nome do governo. É claro que o Zeca Dirceu recorreu a isso. E é claro que o Paulo Guedes não poderia ter caído, porque, atenção, o Zeca Dirceu não precisa do voto do Paulo Guedes, mas o Paulo Guedes precisa do voto do Zeca Dirceu. Tomando isto como metonímia, parte pelo todo. O parlamento não precisa do voto do governo, mas o governo precisa do voto do parlamento para a reforma. Ah, mas é o Brasil que precisa. Isso é retórica. Claro que o Brasil precisa, mas eu estou falando do embate político que está ali. Se eu sou coordenador político do governo e não estou me oferecendo, porque eu não gosto desse governo, e ainda que eu gostasse, eu não sou político. Mas quem estivesse na coordenação deveria ter dito: vamos negociar para Paulo Guedes não ir. Mas não é não ir, não comparecer, não vou, não dar satisfação, não é isso. Dá um jeito nas negociações de bastidores para mandar lá o Rogério Marinho, que é o secretário de Previdência, para mandar os técnicos, porque ele não tem temperamento para isso. Não tem temperamento. Não tem tolerância intelectual com a divergência. Nunca teve. Ele é famoso por isso, no meio bancário ou banqueiro. Por não ter paciência para ouvir os outros. Ele sabe disso, nunca teve. Tanto é que esse tempo todo que ele atuou no mercado, tal, ele foi um pouco ali o jogador sozinho. Ele não é de grupo, ele não é de turma. E trata a divergência como um desafio pessoal. Trata a divergência como um cospe aqui. O cospe aqui se for homem. Não! Não, governo não é assim. Olha aqui, darei um exemplo. E eu estou dando um exemplo com uma caneta que essa, modestamente, é de respeito. O Malan, Pedro Malan, que integrou o grupo do Plano Real, que segurava a estabilidade da economia. O Malan foi à Câmara, convocado, que foi para dar explicações sobre isso e aquilo. O Mercadante, então deputado, disse qualquer coisa como, pesquisem, tá? Eu estou falando de memória, me ocorreu agora. Mas teve qualquer coisa como, sei lá, o tanto que o senhor está falando de dinheiro, tal, não compra esta sua caneta Montblanc, não sei se disse a marca, chique e tal. O Malan não se alterou, um troço super agressivo, o Malan não se alterou. O Malan não disse: não, deputado, essa é uma caneta vagabunda de hotel, né? E, se não me engano, se a memória não falha, mas poderia ter sido assim, porque seria uma cena com um bom efeito dramático. E eu troco a minha caneta pela sua. Reinaldo,
Esse aumento é ridículo, não paga o copo de água mineral nem a tinta da caneta Montblanc que o ministro usa hoje aqui. Isso, exatamente. Aí o Malan não disse, quer coisa mais, não, disse, não, é uma caneta vagabunda, uma caneta Isso, exato. comum e tal. Aloysio Mercadante foi. Aloysio Mercadante, foi o Mercadante. Né? E a sua, Montblanc? É. Então, é preciso que quem decide ser governo se comporte como governo. Jamais poderia ter entrado nesse tipo de confronto. Hã? Porque aí, se o deputado Zeca Dirceu faz o que ele faz, a coisa ia, o ridículo da coisa ia ser ressaltado. Assim como se o Paulo Guedes faz uma cara de, olha, eu não tenho o que responder diante de tal agressão, pronto, a coisa seria diferente. Né? Porque Jesus, a gente, assim, o Brasil não pode ser, gente, um funk que já é antigo. Quer dizer, já começou com a degradação da estética. Não pode levar, não pode conduzir e induzir a uma degradação da ética, né? Porque, enfim, se não começa esse negócio de tchutchu, como é que é o negócio lá? Como é que é? Tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão. Vou te jogar na cama e te dar muita pressão. Vem, tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão. Vou te jogar. Vai, Sandro, vai até o chão. O Sandro, ele fica fazendo carinha aqui, mas ele, quando você não tá no ar, ele é do tipo que tocou um funk, ele faz chão. Se eu não lembro, eu não fiz. Essa frase é boa, viram? Fala de novo, fala alto. Se eu não lembro, não fiz. Isso, pronto, exatamente. Que não é, e tem sempre aquele amigo chato que diz, você ontem, olha, meu filho, Olha. você não deveria ter estado lá ontem, né? Vamos lá, o que nós temos aí de críticas do presidente da CCJ, critica a atuação do governo durante o dia? Vamos lá, vai. É isso, Reinaldo. O tumulto que encerrou a audiência pública do ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, coroou a estratégia de líderes do Centrão de demonstrar ao governo de Jair Bolsonaro a falta que faz aliados importantes dentro do Congresso. Ontem a sessão foi encerrada mais cedo, como você disse, após o deputado federal Zeca Dirceu, do PT, dizer que o economista agia como tigrão com aposentados, idosos, pessoas com deficiência e como tchutchuca em relação à turma mais privilegiada do nosso país. Olha, tudo ruim. Esse tipo de embate não pode acontecer. Espero que agora se estruturem e espero que tenham percebido que esse negócio de governabilidade não é conversa mole. Não é papo furado. E tem um complemento importante, Reinaldo, em relação àquilo que você falava na abertura. Segundo o jornal Folha de São Paulo, deputados experientes que assistiam à sessão de camarote apontavam um erro grave do PSL. Os parlamentares acreditavam que o partido deveria ter exigido que as perguntas de opositores fossem intercaladas com a de aliados. Claro, mas aí assim, não, é nova política, aqui a gente... Aí vai aquela saraivada, não é? Porque quando menos você dá também a quem está sendo submetido ali a um interrogatório, né? Você dá a chance do contra-argumento, não, mas permitiram a saraivada, né? O próprio Maia, o Sandro Badaró, criticou a articulação. Foi, Reinaldo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a confusão que terminou com a sessão da CCJ com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele explicava a reforma da Previdência, como você falou. Segundo o deputado, o parlamento, abre aspas, tem de receber bem os visitantes, fecha aspas. Maia ainda disse que o ministro não é acostumado ao ambiente político de Brasília e por isso reagiu. Além disso, segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente da Câmara criticou também a estratégia dos líderes do PSL e do governo, delegado Valdir e Major Vitor Hugo. Não, a verdade é que não tinha estratégia nenhuma, estava todo mundo assistindo. Não só esses, tem uma líder do governo no Congresso, que é a Joyce Hasselmann. Não? Veja só, havia 8 dias
O Guedes não tinha se recusado a ir à CCJ? Sim. Por quê? Porque ele detectou movimentos de desestabilização. Ele percebeu que ele ia ser submetido a essa saraivada. 8 dias. Em 8 dias, o governo não conseguiu fazer nada para impedir o massacre. Onde estava esse governo? Hã? A reforma do Guedes, aquela de 1 trilhão, já era. E eu tenho obrigação de deixar isso claro aqui. Já foi. Por exemplo, a economia que haveria com a aposentadoria rural não vai haver. E eu lembro que em 2018 houve um rombo de 119 bilhões na aposentadoria rural. A mudança no benefício de prestação continuada também não. Mas alguma reforma haverá. Quanto mais ela economizar, melhor para o país. Agora, se for na base da desordem, da balbúrdia, do improviso, da confusão, aí não saia nada. Não? Parece-me, eu não sei, eu não fico o tempo todo em redes sociais, parece-me que o presidente está quieto nas últimas 24 horas. Isso deveria ser como assim uma coisa dos alcoólicos anônimos, entendeu? Que vão contando dias. A gente deveria ficar contando os dias em que o presidente vai ficando caladinho. Ah, porque quer que o presidente cale a boca? Não, eu quero que ele faça articulação política. E que se comporte como chefe do executivo. Para o bem do país e para o bem dele também. Hã? Que a essa altura, quem disser que o governo está sendo vítima, coitadinho disso, daquilo, está fazendo um mal ao governo. Está torcendo para o governo cair. Eu estou torcendo pela normalidade institucional. Né? E sobraram críticas também. Vamos antes para o Marinho. O Rogério Marinho lamentou a bagunça no CCJ. Foi isso, Reinaldo. Secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, reconhece que a audiência na Comissão de Constituição e Justiça com o ministro não teve, segundo ele, o melhor dos desfechos. Porém, diz acreditar que a avaliação final é positiva. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o secretário afirma que ontem foi um dia importante para discutir a questão política e também para apresentar as visões de mundo que cada um dos grupos representados tem. Além disso, Rogério Marinho minimizou a avaliação de que o descontrole do ministro Paulo Guedes seja uma mostra de que ele terá dificuldades para ser o articulador político da reforma. Ô, Rogério Marinho, parabéns, você está falando o que tem de falar, buscar minimizar o dano. Agora, você sabe que não é verdade. Né? Sabe que não é verdade. É uma boa pessoa, está sinceramente empenhado em fazer a reforma, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. A reação dos mercados deixou claro que não. Eu não estou dizendo que o mercado seja o juiz supremo de nada. Aliás, eu disse aqui que o mercado estava overchutado, quer dizer, evitando o jargão, que o mercado estava operando muito acima da realidade. Aliás, me criticaram por isso. Ai, não quer que o Brasil... até parece. Como se eu ganhasse alguma coisa com o Brasil se ferrando. Mas que não estava lendo direito à realidade, não estava. Espero que passe a ler. Porque sempre é bom que as pessoas estejam apegadas à realidade, não à fantasia. Fantasia deixa para a arte, fantasia deixa para casa, fantasia deixa para o namoro, fantasia deixa para os seus... vamos ver o pôr do sol, tal, na praia, isso, vai, depois aplaude quando o sol se põe. Sempre achei isso muito interessante. Fica parecendo que o sol está se pondo só para fazer um espetáculo para nós. E não é? Né? E não é? E que se a gente não tivesse ali para aplaudir, ele ia falar, não, hoje não vou me pôr. Não. Vou ficar aqui mais um pouquinho. Vou ficar aqui, não. Cadê? Cadê aquela turma que me aplaude? Eu fico imaginando o sol, dá uma cena boa de filme surrealista, ô Fábio Cuba, ô Badaró. O sol ali, ele olha para a praia e fala, ué, cadê? Imagina, é fazer um stand-up sem público. Claro. Né?
Fazer uma peça dramática, Shakespeare, Não sem existe. ninguém assistir. Aí o Sol fala, quer saber? Também vou ficar aqui. Só olhando. Ou aparece gente, ou eu fico aqui eternamente. E torra a humanidade. Assim, e o comando da CCJ também foi atrapalhar, tadinho. O menino lá, o Felipe Francischini. Vamos falar a primeira notícia, vai depois. Reinaldo, deputados aliados do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Felipe Francischini, se mostram insatisfeitos com a condução da sessão que contou com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo o jornal Estado de São Paulo, parlamentares afirmaram que o domínio de questões da oposição foi causado pela inexperiência dos líderes do PSL e do governo na Câmara. Uma das principais críticas envolve o líder do partido de Bolsonaro, na casa, o delegado Valdir. Embora ele pudesse pedir a palavra a qualquer momento, só se inscreveu para falar no final. Com a confusão, acabou nem falando. Olha, uma comissão importante como a Comissão de Constituição e Justiça, vou falar isso antes de ir para o comercial, é a principal comissão da Câmara e do Senado. É por onde tudo começa. Entende? Uma leitura atrapalhada ali e a CCJ vai e simplesmente diz, não, é inconstitucional. É a última palavra? Não, aí tem que ter um grupo de deputados que vai pedir para ir diretamente ser avaliado pelo plenário. Costuma ser, CCJ diz, acabou. É raro, porque aí sim, não, mas e aí? Não, aí tem que fazer um relatório alternativo, então, olha, não acontece. Exato, é possível, mas não acontece. Você pôr um deputado de primeira viagem que nunca sentou naquela cadeira. Aliás, nunca sentou na cadeira de deputado. Sim, primeiro mandato dele. Não é que ele nunca sentou na cadeira da CCJ. Ele nunca tinha assistido a uma sessão da CCJ antes. É como pedir a um de nós três, brilhantes como somos, pessoas capazes, inequivocamente, falar assim, vai lá presidir a CCJ. Dá zerda, cara, porque a gente não sabe. Mas a gente não ia falar tchutchuca. Não. Quer dizer... Talvez. não ia. Ninguém queria, né? A cadeira ficou vaga Isso, ali dando sopa. E aí ninguém as pessoas queria. ficaram assim e tal. Então você não pode ter um deputado estreante presidindo a CCJ. Ele não tem as manhas, ele não conhece as marcações de palco, como eu digo. Entende? É raro um diretor de teatro que já começa encenando Shakespeare. Não, começa com às vezes com uma comedinha rasgada. Tem gente que começa em teatro infantil, o problema é ficar eternamente. Então, pega a turma petistil para presidir a CCJ, deu naquilo. Mas aí há esta paixão pela inexperiência, há esta paixão pela nova política. A sabedoria neste governo e também nessa turma que está no Congresso, ela é desprezada. Ela é chamada de velha política. Quantas vezes eu adverti aqui que isso é besteira. A nova política nada mais é do que o velho populismo, porém exercido por meios eletrônicos. O meio mudou, mas a essência moral é a mesma. A frase é boa, hein? O meio mudou, mas a essência moral é a mesma, não mudou. Vão aprender? Estão começando a tomar algumas medidas que podem resultar no avanço das coisas. Vamos ver. Eu sempre temo pela hora em que o sujeito bate a mão no coldre e saca o celular e atira, provocando um estrago literalmente federal.